E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês viram no título, a gente vai resolver uma questão que 70% das pessoas que fizeram erraram. Uma questão da iPhone de física, 70% das pessoas erraram. Aí você me pergunta, como é que você sabe que 70% das pessoas erraram essa questão? Porque eu cacei ela lá no banco de questões de estratégias militares e lá aparece a porcentagem de quantas pessoas foram em cada uma das alternativas. Então eu sei, vendo por lá, que 70% das pessoas não acertaram. Somente 30% das pessoas que fizeram essa questão acertaram. Então foi assim que eu fiquei sabendo. Vocês estão até vendo aí como é que funciona o banco de questões. E te falar, até o dia 18 de abril o banco de questões ele tá de graça. Você pode usar ele, pra usar você tem que pagar, mas até dia 18 de abril ele tá de graça. Você pode resolver quantas questões quiser. Tem mais de 40 mil questões lá com resolução. Então você pode ir lá acessar o banco de questões. Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser usar até o dia 18 de abril aí de graça, tudo bem? Então é isso. Falando agora do banco de questões, que foi o jeito que eu soube que 70% das pessoas erraram. Vamos lá resolver a questão. Vamos para o enunciado, mas é claro, já vai deixando o like, se inscrever no canal. Quero que você tente fazer para ver se você vai ser uma dessas 70 pessoas ou não. Vamos lá, enunciado na tela aí para vocês. Um carro parte do repouso e se desloca em linha reta com aceleração constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado, sem que ocorra derrapagem. Considere o momento em que o veículo está a uma distância de 25 metros do seu ponto de partida. Nesse instante, o ponto mais veloz de qualquer pneu do carro em relação ao solo tem velocidade de módulo igual a... Então vamos lá, vamos fazer a resolução agora. Eu quero que você tente fazer exercício, então tenta aí fazer, vê se você acertou. Se não tiver acertado, comenta aí embaixo. Se tiver acertado também, comenta aí. O exercício é de cinemática, que em primeira visão parece ser bem tranquilinho, um exercício básico de cinemática, mas tem um porémzinho. Se você não tomar cuidado, você vai acabar errando, tudo bem? Vamos entender o que o exercício falou pra gente. Vamos lá. Aparentemente é um exercício simples de cinemática. Ele falou que tem um carro aqui com velocidade zero, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? E ele vai andar 25 metros. E perguntou a velocidade, ele perguntou a velocidade no ponto mais veloz de um dos pneus, legal? Foi isso que ele perguntou. Assim, aparentemente, você pensa, pô, o carro ele vai estar com uma velocidade aqui no final, certo? Ele vai acelerar durante 25 metros, vai estar com uma velocidade aqui no final. Aí ele vai ter uma velocidade no carro. Os 4 pneus eles vão estar andando com essa mesma velocidade. Então essas vão ser as velocidades do ponto aí mais veloz do pneu. Deve ser isso que ele está perguntando. Então vamos resolver pensando desse jeito. Como vocês viram, 70% errou, porque 70% das pessoas pensaram dessa forma, tudo bem? Mas vai ter um porémzinho ali na rotação do pneu, e é isso que a gente vai olhar, tudo bem? Então vamos resolver primeiro olhando qual a velocidade final do carro, depois a gente olha a velocidade mais veloz no ponto mais rápido do pneu ali. Beleza? Vamos lá. O que ele deu aqui pra gente? Vamos analisar para que a gente possa resolver isso aqui da melhor forma possível. Ele deu a aceleração, deu o quanto vai andar, tudo bem? E que é a velocidade final. Ou seja, ele deu o deslocamento, a gente tem a velocidade inicial, que é a velocidade final e tem a aceleração. Pô, se você pensar qual a fórmula que mexe com essas grandezas, a equação de Torricelli mexe com essas grandezas, certo? A gente não tem o tempo. Então não tem como usar a fórmula da velocidade V igual a V0 mais AT, não tem como usar o sorvetão, né? S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, não tem como usar isso porque a gente não tem tempo. Então aqui o que sobra pra gente é Torricelli. Então vamos usar aqui Torricelli para resolver isso daqui. Vamos lá, vou primeiro escrever aqui a equação de Torricelli, tudo bem? Qual é a equação? Ela diz que velocidade final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, tudo bem? Mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, vezes o ΔS. Tem gente que coloca mais ou menos aqui, tudo bem? Mas eu prefiro botar só o mais, sabe por quê? Porque se a aceleração for negativa, ou seja, se o carro estiver desacelerando, o móvel estiver desacelerando, aí vai subtrair aqui. Aí nesse caso seria menos. Se o carro está acelerando, o móvel está acelerando, no caso é mais. Então eu sempre boto um maisinho aqui. Se estiver desacelerando, aí é menos, porque o azinho vai ser negativo. Minha aceleração vai ser negativa. Legal, então essa é a fórmula aqui. Vamos lá, é só calcular qual vai ser essa velocidade final. Inicial, V0 é 0. Vamos lá, velocidade final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, V0 é 0, então 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o ΔS, que é 25, tudo bem? 25. Ficou bem tranquilo isso daqui, não ficou? Aqui, V quadrado, ele é igual 2 vezes 2 vezes 25, isso daqui dá 100, certo? Pô, tranquilinho, 100. Então a velocidade aqui pra gente vai ser igual a 10, tudo bem? 10 metros por segundo. Essa vai ser a nossa velocidade aí, a raiz positiva aí, a raiz de 100 aqui nesse caso é positivo. Beleza, 10 metros por segundo é a velocidade. Aí você pensa, pô, suave então, resposta, gabarito é 10 metros por segundo. Porque os pneus eles vão estar com a mesma velocidade do carro, então vai estar todo mundo com 10 metros por segundo. Mas aí que 70% das pessoas
Erraram. Não, não é assim, a gente vai ter que pensar um pouco. E para isso, eu trouxe aqui um negocinho para ficar mais esquematizado para vocês e eu vou desenhar aqui na lousa. Então, a resposta não é essa. Na realidade, a resposta vai ser o dobro. O gabarito é 20 metros por segundo. Mas você vai entender agora o porquê de ser 20 metros por segundo, a velocidade do ponto mais veloz do pneu, e não 10 metros por segundo. Então vamos lá, vamos entender o porquê de ser 20 metros por segundo a resposta e não 10 metros por segundo, como apareceu na nossa conta. O que acontece é o seguinte, ele perguntou a velocidade do ponto mais veloz do pneu, basicamente é isso que ele quer saber. Quando você pensa assim em primeira análise, a gente pensa que o pneu tem a mesma velocidade do carro. Isso seria verdade se o pneu não estivesse rotacionando. Então eu vou introduzir aqui para vocês alguns conceitos, o de rotação pura, translação pura e de rolamento pra gente sem deslizamento, como foi falado no enunciado. Então eu vou introduzir esses conceitos para que a gente possa entender o porquê da velocidade na realidade ser 20 metros por segundo e não 10 metros por segundo do ponto aí mais rápido do carro, que seria o pneu, beleza? Um ponto do pneu. Então vamos lá, vamos entender aí. O que acontece? A gente tem alguns tipos aqui de movimento nessa circunferência que seria o pneu. A gente tem a rotação pura, translação pura, e no conjunto aqui vai ser a junção dessas duas coisas que vai dar aqui o nosso rolamento. Vamos lá, vamos entender o que é uma rotação pura. Eu trouxe aqui um negócio para que a gente possa entender melhor. Vamos lá, o que acontece? Uma rotação pura. Rotação pura é quando algo só rotaciona. Então ele está girando em torno de algum eixo, de um centro, por exemplo. Nesse caso aqui, ó, isso daqui seria uma rotação pura, tá vendo? Só está rotacionando. Isso seria uma rotação pura. Legal. Então, rotação pura ó, é quando ele está rotacionando. Quando a gente estuda, por exemplo, movimento circular, normalmente a gente estuda esse caso aqui, uma rotação pura, que o negócio está só rotacionando. A gente pensa em algo que está só rotacionando. Isso aqui é uma rotação pura. A gente sabe que a velocidade ela é tangente, certo? Aqui a trajetória, nessa trajetória circular, ela é tangente e nesse caso a velocidade aqui é constante em módulo, beleza? Eu coloquei aqui esses vetorizinhos todos iguais em questão de módulo. É lógico que os vetores que têm sentidos opostos ou que têm direções diferentes, eles não são iguais, o vetor. Mas nesse caso eu estou representando só o módulo deles para a gente saber que essas velocidades em módulo são iguais. Beleza. Vamos lá. Aqui a gente tem uma rotação pura. Então como a gente viu, rotação pura é a gente girar algo assim em torno do seu próprio eixo. E o que seria uma translação pura? Translação pura é você simplesmente transladar, ó, simplesmente transladar. Você não rotaciona, você apenas translada. Então isso daqui ó, seria uma translação pura. Você não está rotacionando o objeto, no nosso caso o pneu, enquanto você translada ele. Isso aqui seria uma translação pura. Então rotação pura, girar em torno aqui do centro nesse caso. Aqui translação pura é você transladar sem que ele rotacione. Beleza, e o que é um rolamento? Um rolamento é a junção desses dois movimentos. Então, ao invés de só rotacionar ou só transladar, ele vai rotacionar e transladar. Então isso daqui seria uma junção, né? A junção da translação com a rotação que daria o nosso rolamento, beleza? Então o rolamento é exatamente isso, que é o que o pneu do carro faz, certo? Ele vai encostar no chão, além dele estar transladando, senão você não sairia do lugar, ele está rotacionando conforme o chão passa, beleza? E por que a gente bota aqui sem deslizamento e por que ele fala isso no enunciado? Pra gente saber que o pneu ele não desliza no chão. Tudo que ele gira aqui, ele tá andando no chão. E o que isso significa pra gente? Significa o seguinte, vamos lá. Vamos analisar aqui as velocidades pra gente conseguir juntar as velocidades do rolamento para entender o porquê da velocidade dar o dobro. Aqui a gente sabe, né, do movimento circular, a gente está mais acostumado, que a velocidade é tangente à trajetória e ela vai ter aqui, nesse caso, o módulo vai ser V em todos os pontos. Beleza, tá girando aqui assim. Tranquilo. Legal. Então a gente tem aqui uma rotação pura. A translação pura, todas as moléculas, tudo que está ali naquele pneu estão andando com a mesma velocidade. Então em qualquer ponto que a gente pegar dessa circunferência aqui, ela vai estar com a velocidade V. Por isso que estão todos os vetores girando para lá. Beleza? Todos os vetores girando para lá. Vou só apagar isso daqui. Todos os vetores girando para lá. Por isso que eles estão todos girando para lá. Legal. E o que acontece agora? No nosso rolamento vai ser a junção disso aqui. Então, a velocidade, quando a gente está rolando, tendo um rolamento, é a junção da velocidade de translação que o pneu tem com a velocidade de rolamento que ele tem. Então, vai ser a soma desses vetores aqui com esses vetores aqui. Aí você me pergunta, mas Nicolas, por que você colocou os vetores com o mesmo módulo? O negócio é o seguinte, como ele fala que o pneu não tem deslizamento, a velocidade nesse ponto tem que ser zero. Então, quando a gente soma esses vetores com esses vetores, os que estão aqui imediatamente em contato com o chão não podem ter velocidade. Como assim? Quando o pneu está em contato com o chão, esse ponto aqui que está em contato com o chão, ele não pode ter velocidade, porque se ele tiver velocidade, ele está arrastando. Como ele não está arrastando, ele não pode ter velocidade. O ponto que está imediatamente em contato com o chão, ele não sai do lugar quando ele está em contato com o chão. Então, a velocidade aqui, nesse ponto que está em contato com o chão, tem que ser igual a zero. Isso significa que esse V tem que ser igual a esse V. Por isso que ele estava cortadinho ali,
porque essa velocidade ela tem que simplificar com essa daqui, para que seja um rolamento sem deslizamento. Se tivesse deslizamento, não necessariamente precisava ser assim. Ele podia, a velocidade seria diferente para que ele deslizasse no chão. Como não desliza, essas duas velocidades têm que ser iguais. Ou seja, os modos aqui todos têm que ser iguais, os modos aqui também todos têm que ser iguais, porque o negócio está transladando, não tem... Se você transladasse e uma molécula tivesse com outra velocidade, ela ia ficar para trás. Mas como não fica, né, vai todo mundo junto, tem todo mundo nessa velocidade. Então, quais são as velocidades quando a gente tem um rolamento aqui sem deslizamento? Vai ter, nessa ponta aqui, por exemplo, vai ter velocidade de rotação mais velocidade de translação. Então aqui a gente vai ter um vetor com a velocidade 2v. Nossa, exatamente isso que a gente tem na nossa resposta. O ponto mais rápido de um pneu, quando ele está girando, é esse ponto aqui em cima. Que ele vai ter uma velocidade v de rotação e uma velocidade v de translação. O que faz ele ter 2v aqui em cima. Legal. O ponto aqui embaixo, a velocidade, como a gente viu aqui, ó, ela vale zero. Por que vale zero? Porque o ponto ele está sem deslizar com o chão. Legal. Agora a gente pode ver as outras velocidades. Por exemplo, o centro aqui, o centro ele vai ter só essa velocidade v aqui, só essa velocidade v, que dá a nossa translação. Esse ponto aqui, esse ponto a gente teria que fazer aqui a velocidade resultante, certo? Tem um vetor para cá, um vetor para cima, a gente teria aqui um vetor mais ou menos para cá, assim, beleza? E qual seria o valor dele? Daria para fazer, porque como aqui é V e aqui é V, né? A gente teria que calcular a hipotenusa de um triângulo com os dois lados iguais. A gente sabe isso lá da geometria, que é lado raiz de 2, certo? Então daria V raiz de 2 isso daqui. Aqui é a mesma coisa, tem um vetor para cá e um vetor para baixo. Daria um vetor mais ou menos aqui assim, ó. Que é B raiz de 2, beleza? B raiz de 2. Então esse seria aqui os vetores resultantes das velocidades num rolamento sem deslizamento. Então ele perguntou qual a velocidade do ponto mais veloz do pneu. O ponto mais veloz é esse ponto aqui em cima, que tem 2v. Então a velocidade de v que a gente achou, que é a velocidade do carro em si, que seria a velocidade de translação, é ela mais a velocidade aqui de rolamento, de rotação do pneu, né? A gente achou a velocidade de translação mais a velocidade aqui de rotação. Então isso aqui daria o dobro da velocidade, tudo bem, o dobro da velocidade. O dobro porque essa velocidade de rotação tem que ser igual à velocidade de translação, porque não tem deslizamento. Então, como a de translação é 10, essa aqui tem que ser igual, tem que ser 10 também. Então, 2 vezes 10, isso aqui dá 20 metros por segundo. É por isso que a resposta é o dobro, e é por isso que a maioria das pessoas erram. Porque, assim, é até que trivial você achar essa velocidade aqui, no que a gente vê de cinemática, que é só você usar ali a forma de Torricelli e você chega. Só que fazer essa análise mais profunda do rolamento do pneu, aí não é todo mundo que fez, por isso que a maioria das pessoas erraram essa questão. Então é isso, essa foi a questão, espero que você tenha gostado. Se você errou, comenta aí o que você acha agora que você conhece essa ideia de rolamento, se você não sabia como é que funcionava essa junção dos movimentos, agora que você parou pra pensar. E é isso, espero que tenham gostado, deixa o like aí pra ajudar, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!